Olá, bem-vindo à Partilha Social, Ponto de Cultura Gente Legal. Eu sou o João Vitor e hoje nós estamos com o Paulo Tonon, jornalista e artista. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, amigo, pessoal do Grupo Ato aí. Fico muito feliz com esse convite e sempre que eu puder colaborar com o Grupo Ato, eu estou à disposição. Por que você escolheu o jornalismo e quando começou sua carreira de jornalista? Não foi muito bem uma escolha, foi meio que os caminhos da vida me levaram para o jornalismo. Eu nem queria fazer faculdade, para falar a verdade para você, mas justamente por gostar de arte, por ter uma ligação com cinema, com música, sempre escutei muita banda, muito disco, né? Na época eram os vinis ainda, a fita cassete, a gente gravava rádio e tal, e era uma coisa que sempre tinha mexido comigo, assim. Tem o Rock in Rio 2 de 1991, tinha 11 anos de idade, eu assisti assim, eu falei, puta, eu quero ter uma banda, acho que é isso que eu preciso fazer e tal. E ao mesmo tempo eu também queria fazer filme, também era uma coisa que, por meu pai ter tido locadora de VHS, era uma coisa que que me interessava muito, queria fazer filme também. E como aqui em Bauru não tinha nem uma faculdade de cinema, nem de música, assim, acho que o que era mais próximo disso aí era escrever sobre música, escrever sobre cinema. E acho que por isso que eu fui entrando no jornalismo, assim. E aí, acho que primeiro serviço, assim, trabalho mais formal, assim, dentro do jornalismo, que eu já escrevia, assim, essas coisas de comentários sobre filmes, sobre bandas, sobre livros, né, que eu lia, história em quadrinhos, esse tipo de coisa, mas jornalisticamente, já com uma técnica, digamos assim, de jornalismo no meio da faculdade, quase no finalzinho, assim, eu fui fazer igual a todos os jornalistas daqui de Bauru. Quando você está estudando, você vai né? Agora não tem mais, mas você ia fazer estágio na Alto Astral, editora Alto Astral, que era de horóscopos, né? Então, no caso, eu fui para Novo Mundo, editora Novo Mundo, que era uma filial da Alto Astral, e eu comecei escrevendo horóscopos. Cara, eu vou te falar uma coisa, porque eu também tô nesse sonho de ser roteirista, de ser cineasta, porque, cara, desde pequeno eu era apaixonado por cinema, cara, desde pequeno. Se der tudo certo, quem sabe eu entro numa faculdade pra ser roteirista de cinema. É muitas possibilidades, cara, mas Sorte aí, amigo. Se precisar de alguma ajuda, aí, alguma colaboração, estou à disposição também para colaborar. Com que valores você se alinha quando escreve sobre algo? Atualmente eu presto serviço para câmaras de vereadores, né? Então, dentro de uma câmara, por essa questão política, tem todos os tipos de valores ali, desde os mais conservadores, ligados, digamos assim, a uma política do direita, do Bolsonaro, esse tipo de posicionamento de valor, quanto tem os mais liberais, progressistas, né, mais voltados à linha ideológica da esquerda, tal. E eu não posso fazer uma distinção, assim, por eu ter uma simpatia mais com um lado, eu não posso deixar de escrever corretamente ou transmitir a mensagem que o outro lado também quer. Então, você tem que dançar conforme a música, né? Você tem que dançar conforme a música. Então, digamos assim, dentro da mesma Câmara tem o pessoal da esquerda, o pessoal da direita, o pessoal do centro, e no meu trabalho eu tento me limitar a escrever o que eles colocam no projeto de lei deles. Se é uma questão mais conservadora, eu tento utilizar essa mesma base para continuar escrevendo, apesar de não ser muito o meu valor, né, digamos assim. Mas a gente tem que se adaptar à realidade de quem está nos contratando, né? De certa forma, isso é bom porque te dá uma outra visão. Às vezes, você ficar só dentro do que você acredita
você fica também, às vezes, meio limitado. E às vezes, você tentar enxergar o lado do outro, né? Por que que um político propõe uma lei para regularizar a cloroquina, né? Ele não está fazendo de todo mal. Ele está dentro do universo que ele entende bom, ele está tentando dar uma proposta, uma solução para o problema da Covid na sociedade. Mas por ele ter um pensamento um pouco mais limitado, uma visão de mundo um pouco mais conservadora, retrógrada, digamos assim, né, ou limitada, né, a sugestão que ele dá é a cloroquina, né? Então eu também não posso, no texto que eu estou produzindo para divulgar o projeto de lei dele, eu também não posso ridicularizar a cloroquina. Eu tenho que lidar da maneira com a maior distância possível do que você está escrevendo, para você conseguir ter uma isenção, né? Para você não colocar o seu valor pessoal dentro do texto ali, que acho que a grande sacada do jornalismo é isso. Como é a relação entre dar sua opinião e precisar ser imparcial num texto? Eu tento, assim, não colocar minha opinião nunca, né, nos textos, porque geralmente é essa questão, assim, eu estou escrevendo em nome de um outro vereador, em nome de uma outra ideia. Então eu tento muito anular o que eu penso no momento que eu estou realizando aquele trabalho, para eu conseguir transmitir a ideia de quem está me contratando para realizar aquele trabalho, né? E isso aí eu acho que dá até uma força maior para quando você vai escrever o seu próprio projeto ou a sua própria ideia. Você consegue até ser mais claro no que você quer dizer no particular. Digamos assim, eu faço tanto roteiro de cinema, algumas músicas também, a gente escreve junto com o pessoal, tal. Daí, nesse momento, que é uma coisa mais autoral, mais particular, mais individual, daí você coloca a sua carga, o seu repertório, né, junto. Tem dias que você não está inspirado para escrever? O que você faz nesses casos? O que te inspira? Acho que a coisa que mais inspira alguém a escrever é o prazo de entrega. Quando o prazo está curto, né, digamos assim, são 3 horas da tarde e 5 horas o jornal vai para a gráfica. Nessas 2 horas você escreve 4, 5 páginas seguidas, porque o prazo tá urgente, assim. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, assim, de eu escrever uma coisa que gerou um processo depois, ou que gerou um problema depois, assim. Às vezes tem, assim, alguns equívocos que você comete, né, a informação era que o evento ia começar às 6 horas e você colocou que ia começar às 6h30. Esse tipo de erro é normal até de acontecer, mas não uma coisa assim de você distorcer completamente a realidade. Digamos assim, foi um atropelamento e você falou que foi um assassinato, né? Foi algo proposital, né? Foi só um acidente de trânsito, não foi um assassinato. Isso aí, graças a Deus, eu nunca cometi esse equívoco aí. Mas acho que a coisa que, com o tempo também, conforme você vai escrevendo, você desenvolve uma técnica que flui de qualquer jeito, é meio instantâneo, assim, agora. No começo, demora mais para engrenar. Daí agora, assim, por já ter uma vivência, digamos assim, eu entrei na faculdade em 98, me formei em 2002, 2003. Desde essa época, estou trabalhando faz quase 20 anos, já, digamos assim, formado, trabalhando quase todo dia, escrevendo. Então, depois de 20 anos, a fluidez, né, fica muito mais rápido, você escreve uma quantidade muito maior de texto em um tempo muito menor. O que a sociedade espera do jornalista? Acho que espera que seja uma informação correta, né? Uma informação adequada, o que atualmente, por conta da internet, de todo mundo poder escrever, às vezes banaliza a questão da informação, né? Isso aí era até uma coisa que a gente via na faculdade, de quanto maior o volume de informação que tiver, o maior número de dados,
menos as pessoas vão prestar atenção no que você está falando. Então, às vezes, é aquela máxima do menos é mais. Digamos assim, atualmente, o pessoal não usa máscara ou não tem medo da Covid, de tanto que se falou sobre essa doença, né? Às vezes, se tivesse falado menos, de uma maneira mais eficiente, falando só o que a pessoa precisava saber naquele momento, é uma doença completamente desconhecida e que a única forma de se prevenir é ficar em casa. Não adianta, não tem outra coisa. Sair de máscara, você vai sair de máscara, você está correndo risco a todo momento. Você vai usar álcool gel, você está correndo risco do mesmo jeito, porque você não passou o álcool gel dentro do seu nariz, dentro da sua boca, né? Então não adianta, não tem outra explicação. Fica em casa, era só isso que precisava ter sido falado. Como ficou falando muito de outras questões em volta do Covid, isso aí vai interferir na economia. Não, mas poder sair à noite pode. Não, aglomerar não pode, mas ficar só 2 pessoas pode, né? Isso aí gerou tanta confusão que banalizou a doença. Então, agora não tem meio que fazer. E a mesma coisa acontece com a internet. Por todo mundo escrever o tempo inteiro, ou dar sua opinião, ou divulgar alguma coisa, esse ato está até mais... O jornalista já não tem mais a mesma credibilidade que ele tinha antes da internet, né? E as pessoas que leem o jornal já não acreditam mais no jornal tanto quanto acreditavam antes da internet. Então, acho que a sociedade espera que o jornalista transmita a verdade e ela desconhece o fato de que não existe verdade. Então, ela está meio perdida no que ela quer, não dá para chegar no que ela quer. Pois é. Tipo, a gente vê no jornalismo muita informação, tipo, repentina, né? De tanta informação que as pessoas vão percorrer na internet, a opinião de muita gente, aí, tipo, vai ficar confuso, tipo, o que eu faço? Eu fico em casa ou saio para trabalhar, sabe? Aí a pessoa já vai lá, quer saber? Vai dar um risco, tipo assim, já vai lá na risca de sair, né? Sem se prevenir, né? Depois de, assim, uma informação que o jornal está tentando dar. E, às vezes, até assim, contradizendo a ciência, né? As pesquisas indicam que o vírus é transmissível e ele vai se transmutar independente do que a gente fizer. Então, a única forma da gente resolver essa questão é ficar em casa. Daí aparece uma outra corrente que não quer que você fique em casa, que começa a falar, não, esse vírus é chinês, esse vírus é uma forma de controlar as pessoas, né? E daí quem tem menos repertório ou se identifica mais com esse tipo de pensamento passa a acreditar que a mentira é verdade e agir como se a mentira fosse verdade. Aí nós estamos a um passo da sociedade entrar no colapso mesmo, quando já não tem mais uma verdade, pelo menos dentro daquela sociedade, e quando a notícia falsa, né, o fake news, predomina muito, está muito disseminado. Você abre o WhatsApp, 80% das coisas que você recebe é notícia falsa. Qual é a importância do jornalismo para a cultura do Brasil? O jornalismo poderia ser mais utilizado nessa questão da cultura, né? Tanto para fazer as pessoas entenderem a importância da arte, quanto para divulgar os projetos culturais, né? O jornalismo não é tão utilizado assim. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o jornalismo, tinha aquela questão do crítico de arte, né? Era uma parte meio reservada do jornal, era para se falar sobre os discos que estão sendo lançados, os filmes, os livros, tal, e peça de teatro, e isso aí foi meio que se perdendo no tempo, assim, tanto porque os próprios críticos se desligaram em si da arte em si e do processo da crítica em si e viraram muito opinadores. Eu acho que isso aqui foi ruim, ou eu acho que isso aqui foi ruim, em vez de tratar do mérito daquela obra. Digamos assim, é completamente diferente você falar assim, eu gostei desse filme por causa disso, ou eu não gostei dessa banda por causa disso. A outra coisa é você usar a crítica
para mostrar referências, né? Esse tipo de... Esse disco, ele é calcado numa referência dos anos 80, ele usou essa base, parece muito com uma música que foi lançada na Inglaterra nos anos 80, com a banda que usava esse tipo de maquiagem, esse tipo de figurino, e por o artista gostar desse tipo de banda, ele usou essa referência para criar esse som. Não é questão de você falar que é bom ou que é ruim, mas você usar a crítica para contextualizar a arte. Isso aí foi se perdendo até o ponto que hoje não tem mais. O que a gente vê hoje, mais ou menos assim, são blogueiros, alguns poucos que ainda fazem crítica, mas ainda muito naquela questão assim, gostei por causa disso, não gostei por causa daquilo. E acho que esse não era o foco da crítica, né? Isso aí prejudicou tanto os produtos culturais, de livros, cinema, disco, quanto o próprio jornalismo em si também, que fica mais pobre com essa questão só factual. Hoje morreu 1.200 pessoas, digamos, do Covid. O PIB do Brasil é tal, tal, tal. Quando você coloca que o jornalismo são só esses fatos e o jornalismo não aprofunda a reflexão sobre os fatos, você também diminui o próprio jornalismo também. Ele parece só uma coisa de pega a informação aqui, coloca aqui. E não é isso. Tem uma reflexão por trás, tem uma edição do que você vai falar, o que é mais importante, por que uma coisa vem antes do que a outra, né? Isso aí tudo é uma técnica de jornalismo que vai se perdendo ao longo do tempo. Você consegue sempre dizer a verdade? Não. É porque a verdade não existe, né? A verdade, assim, é uma coisa que a gente está buscando, mas que a gente nunca vai alcançar. É mais ou menos a coisa da arte também, assim, do estado da arte no sentido mais puro da coisa. A gente está sempre buscando, assim, mas acho que todo artista nunca está satisfeito em si com o resultado que ele teve e está sempre procurando algo a mais, assim. É tipo, foi legal, mas não foi tudo ainda que eu queria fazer, tal. E na questão da verdade também é mais ou menos isso. As pesquisas indicam que o coronavírus ele é muito transmissível, ele é muito devastador, mas será que não haveria uma outra forma de lidar com ele? Né? Às vezes, assim, a gente mesmo que não chegou nessa verdade ainda, né? Só uma viagem aqui, um pensamento aqui, mas acho que é mais ou menos isso, assim, a verdade em si não existe, né? Por mais assim que eu tô te vendo, né, como um jovem aspirante à arte, que tem uma sensibilidade, que tem uma reflexão, mas eu não te conheço, então eu não sei qual que é a sua verdade, eu estou interpretando a sua verdade a partir do que eu estou vendo, a partir dos elementos que eu tenho na minha história, né? Então a verdade sempre está contaminada também por uma coisa que você viveu, que você entendeu, que você imagina que seja legal ou não, né? Então a gente não chega nessa verdade nunca, e por isso até que a gente não consegue expressar essa verdade em si. Às vezes a minha verdade é diferente da sua verdade, né? E isso aí, para a gente se equalizar, a gente precisa ter muita paciência, compreensão. O importante é você ouvir a pessoa, pode concordar com alguns pontos e discordar de outros. Tipo, ter mente aberta e nunca ficar preso às suas ideias, ao seu pensamento, achando que é a verdade absoluta, o correto. Né? Nesse sentido, é bom colocar isso daí, que o jornalismo me deu bastante ferramenta para eu lidar com o diferente, né? Que eu tive que aceitar também. A minha verdade é que a esquerda é a melhor ideologia, né? Mas eu tenho que lidar com a direita, eu tenho que lidar com o centrão, eu tenho que lidar com os mais radicais, eu tenho que lidar com os menos radicais. E isso aí, eles falam assim que o jornalista é meio que um especialista em tudo. Você tem que saber um pouquinho de tudo para você também não passar vergonha, não fazer um negócio completamente equivocado no seu texto, no seu trabalho e tal. E isso daí, assim, de
entender um pouquinho de tudo, saber me colocar, às vezes, assim, até você não concorda com a pessoa, isso o jornalismo me deu, mas você consegue respeitar ela, porque geralmente eu estava nessa posição como jornalista de entrevistador ou de mediador de um debate, alguma coisa assim, e você não pode desrespeitar a pessoa, você não pode virar para ela, não, o que você está falando está completamente equivocado, você não pode falar isso, né? Então, se você escutou um absurdo ali, você mantém a calma, tá? Segue o jogo como se isso fosse normal. O problema é que, de tanto que o pessoal achou que era normal a gente respeitar a opinião contrária, começou a dar muita margem para fake news, né? A gente tinha que ter chegado num equilíbrio aí melhor. Tipo assim, ó, peraí, terra plana não. Eu deixo você falar, se é esquerda ou direita, a gente vai ficar debatendo pro resto da vida aqui. Agora, terra plana não tem coisa. Vacina não tem diálogo, não tem dúvida em relação à vacina. Em relação à terra plana, não tem dúvida. A gente tinha que ter colocado alguns pontos assim. E o debate começou meio que nessa daí. Ah, esquerda ou direita? E agora chegou num ponto. Ah, a terra é redonda ou não? Né? Passamos do ponto nesse sentido. Fale um pouco da sua trajetória como jornalista. Então, eu comecei lá na editora Novo Mundo, escrevendo horóscopo, simpatia. Daí, logo depois dessa época, já me chamaram para fazer campanha política, porque eu sempre gostei de política e já comecei a fazer campanha política. Então, já fui indo para esse lado, assim, tanto de fazer assessoria de imprensa para políticos ou cobertura política dentro de jornais, né, sobre campanha e tal, e fui meio que me especializando nisso daí, assim, apesar de eu preferia ter ido para o lado de escrever sobre cultura, sobre arte, né, mas eu fui meio que indo, e daí eu passei por alguns jornais da região, né, Correio Regional de Agudos, trabalhei no O Eco de Lençóis Paulista, fui até editor-chefe lá durante um tempo, do Correio de Agudos também fui editor-chefe, daí depois eu fui para a televisão, passei num concurso da TV Unesp e fui fazer televisão. Eu tinha sempre muito receio de expor, de vincular minha imagem a alguma coisa, assim. Por entender o meu lado artista, eu não queria vincular a minha imagem, digamos assim. Eu nunca levei um currículo na TV Tem, porque eu não queria ser aquele repórter da TV Tem, né? Aquele cara que aparece com o microfoninho de gravata, tal. Eu sabia que a minha imagem, nem eu queria isso, né, para mim, nem eles acho que iam querer, porque eu sempre quis ser meio descabelado, meio diferente, assim, nesse sentido visual da coisa, assim. E na TV Unesp eu consegui fazer um pouquinho por trás, né, sendo editor de texto, sendo produtor de reportagens e tal, mas durou pouco, e aí eu fui para a TV USP, daí não tinha mais ninguém lá na equipe, a equipe era só eu, e daí eu tive que ir para frente da Câmara também, apresentar programas, fazer entrevistas e tal. É uma experiência legal, mas eu não gostei, assim, não queria isso para mim, né? Já sabia antes e depois ainda continuei não querendo, assim. Precisei fazer alguns outros serviços nesse tipo, de TV Justiça, reportagens mais formais, assim, eu até fiz, mas eu sabia que não era a minha área, assim. E depois eu fiz ainda campanhas políticas para candidatos, né? Venci bastante, a maioria deu todas certo, assim, até que eu entendi que eu era um jornalista mais independente. Em vez de eu trabalhar para outras empresas de comunicação, eu tinha que fazer a minha própria empresa e eu prestar o serviço da maneira que eu achava certo. E a partir daí eu comecei a prestar serviços para prefeituras da região, câmaras da região. Então fiz algum tempo na prefeitura de Agudos, depois a Câmara de Cabralha, prefeitura de São Manuel, Câmara de Agudos também depois. Então, nesses últimos anos, eu estou mais prestando serviço para órgãos públicos, assim.
e fazendo algumas produções audiovisuais também. Depois que eu lancei meu curta-metragem, primeiro curta-metragem que eu fiz mesmo, também abriu muitas portas para eu produzir outros conteúdos. Na TV USC eu já fazia alguns comerciais, fazia algumas coisas assim, de produção atrás da câmera, né? Roteiro, fazia algumas coisas assim, mas depois que eu lancei o meu curta-metragem, que é o Relógios Adiantados, o Fim de Espírito Santo da Fortaleza, daí eu comecei a ser chamado também para outras produções, assim, para fazer, fiz bastante coisa para o Sesc, ainda faço de produção de vídeo para o Sesc, e às vezes aparece alguma outra coisa e o pessoal me chama. Então é mais ou menos isso a carreira. Começa mais no impresso e depois ela vai indo para a produção de audiovisual até chegar nessa assessoria de imprensa mais especializada para política. Usando seu olhar jornalista, dê sua opinião sobre a jornalista prefeita de Bauru. Ela não tem experiência política. Ela acabou de ser eleita, o primeiro mandato dela está começando agora 3 meses. Né, digamos assim, março, não chegou nem a 3 meses. Então, não dá para avaliar ainda a capacidade política dela. Dá para a gente avaliar alguns equívocos que ela já está cometendo, mas em razão da falta de experiência mesmo, que é normal, e eu, inclusive, fui bastante defensor dessa ideia, porque eu acho que se você não tem a experiência política, você tá mais livre de alguns vícios do político em si, que o político que é profissional da política, que ele sabe como usar a lei em benefício próprio, que é o que eu imaginava do candidato opositor a ela, ele ia, com muita facilidade, ele ia fazer muitas coisas ruins para todo mundo. Então, eu defendi essa tese durante a eleição de redução de danos, a gente tentar votar nela, justamente por ela ser menos experiente, para a gente até ter mais poder de diálogo com ela. E acho que está dando certo essa tese aí. Como jornalista, perfeito, eu acho que ela chegou, como jornalista, ela chegou no lugar mais alto que ela poderia estar, que era o horário quase nobre na TV Globo. Digamos assim, o auge da carreira daquele jornalista clássico, médio, assim, que quer essa visibilidade, né? Diferente da minha pessoa, que eu queria ser o por trás, né? Eu queria escrever as coisas que as pessoas lessem, mas que não vissem meu rosto, né? Ou tá por trás da edição da reportagem da televisão, mas que as pessoas também não pudessem ver meu rosto, né? Uma preservação sei lá, individual, assim. Mas acho que ela, assim, como jornalista, tá ótima, ela chegou no máximo que ela podia, né, chegar. Como política, não tem experiência e tá demonstrando isso. A cada canetada que ela dá, fica mais claro que ela não tem experiência. E eu acho que, para Bauru, no fim das contas, foi bom isso. Por mais incongruente que seja essa colocação. Como você define o jornalismo político? O jornalismo político acho que é igual aos outros, assim, né? Que você tem que ter mais uma experiência, digamos assim, de conhecer um pouquinho mais das leis, dos trâmites, da burocracia que envolve ali, um pouco do jogo político que está em volta, para você não cometer também alguns erros, né? Que é digamos assim, é complicado de propósito para afastar as pessoas que não tem um conhecimento mais aprofundado, né? Então, é mais complicado, demora mais tempo, você tem que ler muito mais, você tem que prestar muito mais atenção do que se fosse fazer outras coisas, outros tipos de jornalismo, digamos assim, um jornalismo esportivo, ou um jornalismo científico, de divulgação de pesquisas científicas, você tem que prestar atenção, mas não tanto que nem a política, porque a política envolve alguns mecanismos muito, muito próprios, né? E que se você não tem essa experiência, essa vivência, essa coisa de você estar ligado no jogo, mais amplo do que só o que está acontecendo ali, às vezes você pode cometer um equívoco muito grave. E no ponto, assim, do que eu estou trabalhando, assim, eu tive muitas chances de cometer equívocos muito graves e, graças a Deus, eu não cometi.
Então, eu acho que essa visão, que essa experiência, esse saber se colocar, saber entender, saber ler o jogo, né? Pô, mas por que esse cara que sempre foi bolsonarista, agora ele está fazendo aliança com o PT? O que está acontecendo aqui? Daí você tem que entender a base política dele, de onde que vem, o momento, o cenário, você tem que ler o cenário, você tem que fazer uma projeção. E se o cenário for para cá? E se o cenário for para lá? O que será que ele está querendo? Aonde que ele está querendo se colocar? E como jornalista de política, assim, às vezes do lado oposto, né? Não o cara que divulga política, mas o cara que faz assessoria de imprensa para o político. Às vezes a gente tem que até criar algumas narrativas, algumas histórias para justificar algumas coisas que ele pretende fazer, né? Então é bem complicado, você tem que estar ligado 100%, porque além de você correr o risco de prejudicar o político, se você divulgar alguma coisa errada, você corre o risco de prejudicar a sua própria carreira também, e às vezes prejudicar a população que acredita no que o cara está falando, você não reportou direito, e a pessoa tomou uma atitude errada, morreu por causa de Covid, porque o assessor do político não conseguiu orientar ele direito para fazer uma outra explicação, uma outra colocação, um outro projeto de lei ali, um outro posicionamento, né? Então é bem delicado, assim, muitas variantes ao mesmo tempo, assim. Quais são os desafios do jornalismo nos dias atuais? É combater a fake news, né? Você conseguir explicar uma verdade para quem está acreditando em meme de WhatsApp, né? Ou explicar qualquer coisa para quem está acreditando em meme de WhatsApp. Isso aí eu acho que é muito difícil, porque a pessoa, digamos assim, ler um texto envolve concentração, você tem que ter gramática, você tem que ter repertório para identificar um texto, e às vezes isso no meme do WhatsApp bateu o olho, ou entendeu ou não entendeu. Então é muito mais fácil ela acreditar numa coisa que ela bateu o olho, ou entendeu ou não entendeu, né? Ou comprou ou não comprou, do que você explicar isso, debruçar em palavras, transformar isso num pensamento lógico, coerente, que uma coisa leva a outra. Isso aí dá muito mais trabalho, tanto para quem vai produzir, quanto para quem vai ler. E hoje, como é muito rápido o mundo, né? O pessoal não tem tanta paciência para sentar e ler mesmo. E tem certas coisas que você não consegue traduzir mesmo num vídeo do YouTube. Infelizmente, eu conheço um monte de youtuber que é sensacional, mas tem profundidades de assuntos que não tem como você atingir pelo YouTube. Só falando, assim, tem certos assuntos para aprofundar mesmo, você precisa do cara estar concentrado lendo aquilo lá, né? E querendo entender aquilo, né? E no YouTube, às vezes, você está com o vídeo ligado ali, mas você não está mesmo prestando atenção, às vezes você está vendo para passar um tempo, e você não quer entender exatamente. Então, e a pessoa que está gravando também, ela não quer explicar exatamente, ela está gravando para ganhar dinheiro, então também, né, dificulta muito esse entendimento aí. Acho que o principal desafio do jornalismo atual é superar a fake news do meme do Zap. E se não me engano, acho que no TikTok o pessoal usa muito no meme, né? Por exemplo, não sei se é uma informação assim confiável, mas diz assim que no TikTok tem até uns vídeos na gringa onde o pessoal meio que diz que a neve não existe. E tipo, não sei, o pessoal inventou uma besteira dessa dizendo que foi o governo que criou essa neve, não sei do que. É só um exemplo, uma fake news, né? Porque acho assim, o TikTok, como ele tem muita influência na internet, como muita gente usa, né? Aí muita gente que viu aquilo lá já vai batendo no olho, caramba, então isso é verdade, sabe? Já vai acreditando, né? Certeza, certeza. Particularmente, a minha crítica ao TikTok, assim, é que você reduzir um posicionamento a uma dancinha ou a uma brincadeira, uma pegadinha, eu acho que é muito pouco para o potencial do ser humano. O ser humano ele pode pintar, dançar, escrever, produzir audiovisual, produzir música, e daí você limita tudo a uma dancinha
que todo mundo copia a mesma coisa e está todo mundo naquele padrãozinho. E quando que nós vamos chegar em alguma coisa além do TikTok, né? No teatro, investigamos a história e os personagens. Somos um pouco jornalistas. O jornalista se sente artista? Não. O jornalista é meio frustrado. Muitos críticos desses aí, que eram aqueles que não gostavam de nada, tal, eles justamente tinham um histórico assim de querer ter sido artista e por não ter tido coragem de se jogar, né, de receber uma crítica negativa, né, ele passa a fazer isso para tentar diminuir os outros, né. Então, o jornalista ele é bem frustrado nesse ponto, assim, de uma maneira geral. E acho que isso até ajudou também a transformar a arte que eu produzo em uma arte mais radical, né? Só para dar um exemplo, assim, no ano 2000, eu tive uma banda, comecei uma banda que eu fiquei nela 15 anos, chamava Bonequinho no começo e depois virou o Alto Boneco. A gente a gente só tocava nossas próprias músicas. Em 15 anos, a gente nunca tocou publicamente uma música de outra pessoa. Às vezes no ensaio, brincando, assim, a gente até fazia, mas publicamente, quando a gente ia se apresentar, era só música autoral. E essas músicas autorais, elas não tinham uma estrutura fixa. Elas já eram criadas prevendo que em certos momentos iam ter improvisos entre o refrão e a estrofe ia ter um improviso. Esse improviso podia ter 5 minutos ou 40 minutos, a gente não sabia. A gente começava a tocar e às vezes o show ia inteiro numa música, só um improviso, e isso aí é uma liberdade, uma experimentação até radical dentro da arte, dentro da música, que o fato de eu ter sido jornalista, de estar enquadradinho naquela coisa que eu tenho que, para falar com político, eu tenho que estar de gravata, ou para aparecer na televisão eu tenho que estar de terno. Isso aí me ajudou muito nessa outra questão, porque a gente pôde extravasar muito mais, ou ser muito mais radical na experimentação que a gente estava fazendo, e até depois no filme também que eu fiz, apesar dele ter uma estruturinha básica, um começo, meio e fim, o conteúdo dele, apesar também de ter um humor repassando tudo ali, o conteúdo dele é bem mais denso, bem mais radical, assim, posso dizer. Soube que você é baterista e produtor audiovisual. Fala mais do seu envolvimento com a arte. Quando eu tinha 15 anos, eu comprei uma bateria e aprendi a tocar sozinho, por não ter internet na época. A gente tinha que dar um jeito de se distrair e tal, e eu lia bastante, assistia muito filme, escutava bastante música, e às vezes deixava rolando o disco e ficava tentando tocar em cima, até um dia que saiu. Demorou uns 3 meses, assim, uns 4 meses, assim, mas um dia eu consegui acompanhar a música que estava tocando. E nessa mesma época a gente já conversava bastante, assim, entre o pessoal que andava comigo, de formar uma banda mesmo. E aí a gente começou, assim, naquela de amigos, se encontra no fim da tarde, não tem nada para fazer, vamos fazer um som. O que você acha dessa música? Vamos tentar tocar. Daí saía aquela porcaria, mas a gente estava feliz porque você começa a entender a dinâmica de banda, a dinâmica da música, como que você pode entrar em cada parte e tal. E isso aí deu um crescimento tão grande a ponto de eu conseguir improvisar uns 5 anos depois, assim, quando eu entrei nessa outra banda. Eu não me considerava um músico, assim, né? Foi até hoje, assim, é difícil eu me considerar músico, né? Eu sou um cara que também se expressa através da arte pela bateria em alguns grupos, mas por eu não ler, assim, música, não saber a partitura, tal, eu não me considero tanto músico. E a mesma coisa, mais ou menos, aconteceu no audiovisual. Não tem uma formação de cinema, não tem uma formação de audiovisual, né? Mas o jornalismo te dá um pouquinho disso daí, te dá uma base, e as coisas que eu assistia também,
eu sempre assistia pensando assim, como será que o cara fez isso? O que levou ele a fazer um filme sobre bandidos que não conseguem concretizar um assalto? Ou o que levou um diretor a fazer um filme sobre um relacionamento que não deu certo, né? E eu ficava imaginando assim, pô, como será que ele fez isso? Como será que ele fez aquilo? E depois você vai tentando, dentro da sua experiência, assim, você vai tentando, será que é isso? Será que é aquilo? E no fim deu certo, assim, eu tive bastante sorte de conhecer muitos profissionais extremamente capacitados, e a história que eu desenvolvi, que foi financiada pela prefeitura, todo mundo gostou, todo mundo topou fazer, e no fim deu certo pra caramba, assim. E aí tem outras que depois foram aparecendo, assim, que é bem curioso, que é meio que uma coisa puxa a outra, assim. Eu não pensava em fazer alguma coisa sobre Bauru especificamente, apesar de entender que a minha ligação com Bauru, apesar de eu não ter nascido aqui, é muito forte. E eu não pensava nisso, mas esse primeiro filme me fez entender que eu preciso fazer outros filmes sobre Bauru. Nós estamos buscando nossos mestres, para sabermos mais de nós. Quem são seus mestres? Nessa questão de cinema, o primeiro mesmo que eu vi, assim, que mexeu comigo, falou assim, eu vou fazer um filme por causa desse cara, foi o Quentin Tarantino, né, que é essa história dos bandidos que não conseguem realizar um assalto, né. Quando eu vi esse filme, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido, e, de certa forma, o relógio ele reproduz um pedaço de uma cena desse filme, fazendo uma relação com Bauru, com a história de Bauru, com a política de Bauru. Esse cara me fez ter vontade de produzir alguma coisa. Daí, logo na sequência, depois eu descobri o Woody Allen, que eram filmes mais elaborados, assim, que falavam mais sobre relacionamento, sobre cidades também, que tem essa ligação de Bauru e ele com Nova York, que é um cara que me inspirou muito, justamente por ele também transgredir os limites normais ali, básicos do cinema. Até antes dele, ele conseguiu ir muito além, assim. Para dar um exemplo, assim, o primeiro documentário de ficção, o primeiro filme que envolve um documentário que não aconteceu na realidade foi o Woody Allen que criou. Então, isso é uma coisa também que inspira você a desenvolver outros trabalhos ou até relacionar essas referências e tal. E depois, no cinema, o Alejandro Jodorowsky, que eu descobri depois também, que é um cinema mais abstrato. Ele não tem uma lógica de começo, meio e fim, mas mesmo assim consegue ser muito inteligente e ele gera muitas reflexões porque não tem uma lógica, um começo, meio e fim nos filmes dele. Então, você pode interpretar da maneira que você quiser. Dentro da música, a primeira banda que eu vi, que eu falei assim, eu quero tocar por causa desses caras, foi o Faith No More, que era uma mistura de funk com rock pauleira, era um negócio muito louco, meio rap, meio funk, meio rock pauleira, assim. E ele tinha o cabelo punk, mas ele usava camisa xadrez, era um visual muito, muito louco e a música também bem diferente, juntando várias coisas. E eu sempre escutei bastante coisa, assim, de rock nacional, coisa mais de jazz, daí depois escutava brega, daí escutava sertanejo e fui misturando tudo, assim. Nesse sentido, eu gosto muito também do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos, mais pelas letras do que pela música. A música em si deles é até mais limitada, mas eu acho que eles conseguem, nas letras, fazer uma tradução da cultura brasileira, no geral, assim, tá muito bem resumido ali, e tem muita coisa que eu me identifico, assim.
com as letras deles, principalmente naquela época da Jovem Guarda. Depois eles vão ficando mais velhos, vai ficando mais... tem fases muito boas, tem fases muito ruins, tal, mas é por aí. O rap sempre teve também, sempre escutei bastante rap, e o Black Alien é uma baita referência, porque ele teve em todos os momentos da história do rap brasileiro, ele passou, tanto nas fases mais loucas, ele, para ter uma noção, ele foi da segunda formação do Plant Ramp, que era uma banda que só falava de maconha, que era do nego pulando, não tinha lógica nenhuma, ele estava lá, daí depois ele caiu no crack, ele se perdeu completamente, virou meio que mendigo, e agora os últimos discos deles é completamente família, ele mais amadurecido, assim, com 40 anos de idade, falando sobre levar os filhos dele na escola, fazendo rap sobre questões muito cotidianas e de uma forma muito mais madura, depois de ter passado pelas piores fases da vida dele, assim, com droga, assim. É um cara que você consegue ver do começo ao fim da trajetória dele, que ele sempre estava tentando, estava arriscando, né, evoluir em alguma coisa, às vezes deu errado pra caramba, né, mas os últimos 2 discos dele, na minha opinião, são fenomenais. Volume 2, No Princípio Era o Verbo, chama o disco, e depois tem o Abaixo de Zero, Hello Hell, que é como se fosse na ordem errada, né? O volume 1, volume 2, depois o volume 0. E esse 0 é o que ele está mais maduro, só que ele relembrando a pior fase dele, por isso que é o volume 0. E é um disco excelente, foi lançado no ano passado, para mim é uma aula assim, de como o ser humano pode superar um problema. Você pode deixar uma dica prática para o desenvolvimento crítico? Acho que a dica prática é você manter a sua cabeça aberta, ver um pouco de tudo. Não adianta só você assistir as coisas que você gosta, não adianta você ouvir só as coisas que você gosta, você tem que se manter sempre aberto, sempre questionador, e tentar fazer o máximo possível tentar relacionar o máximo possível uma coisa que não tem nada a ver com a outra, para fazer com que a sua cabeça treine relacionar coisas que aparentemente parece que não tem ligação. Um exemplo, qual seria a ligação de cinema e política? Apesar de não parecer lógico, tem uma ligação aí, que o Glauber Rocha, principalmente aqui no Brasil, deu uma aula para a gente sobre isso, né? De fazer um cinema muito crítico, com posicionamentos políticos muito, muito fortes, né? De uma forma lúdica, às vezes uma forma que você não consegue nem perceber, mas se você tem um repertório, se você quer ver alguma coisa além disso, você consegue enxergar. Então tentar, vai fazendo essas ligações que aparentemente não tem nada a ver, isso aí vai desenvolver a sua capacidade crítica das coisas e ver o que você não gosta também. Se você ficar limitado só no que você gosta, também sua mente diminui. Então, você tem que, às vezes, escutar um negócio que você não quer ouvir, você tem que se forçar a ver um negócio que você acha que você tem certeza que você não vai gostar, mas você precisa se colocar naquela posição para você conseguir tirar alguma coisa de boa dali e até saber fazer a crítica adequada do jeito certo depois, né? E chegamos ao final desta partilha social e agradecer ao Paulo Tonon pela grande colaboração neste movimento. E obrigado a você que nos assistiu. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação poder colaborar com o Grupo Ato. Estou aqui, sempre que vocês precisarem, pode contar comigo.